estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a notícia. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Os nossos objetivos são ler e interpretar trechos de uma notícia, reconhecer características de uma notícia, refletindo sobre o seu contexto de produção. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Como você faz para ficar informado? Você lê notícias em meio impresso ou em meio digital? Já observou que as notícias são diferentes de um conto, de uma crônica, por exemplo? São estruturas diferenciadas. Vamos estudar um pouquinho sobre esse gênero? Elementos composicionais. Quais são os elementos composicionais da notícia e quais são suas funções? Então, nós temos aqui essa imagem com uma notícia da RPC Paraná que diz o seguinte: pesquisadores da UFPR criam repelente contra o mosquito da dengue. Teste foi feito com mosquitos estéreis criados em laboratório e que estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o meio ambiente. Então perceba aqui que nós temos o título da notícia, atrativo, chama a atenção do leitor. Perceba aqui ó, que no título geralmente não tem a pontuação. Então a notícia é um gênero textual muito importante porque mantém você informado sobre o que acontece na sua cidade, no seu estado, aqui no caso Paraná, no país e no mundo. Então gênero textual super importante para você no seu dia a dia. Então vamos falar um pouquinho do que a gente acabou de ver na imagem, a manchete ou o título principal. Geralmente apresenta-se grafado de forma bem evidente, ele é escrito de forma que chame atenção. Tanto que o título, ó, ele sempre tem letras maiores. Por quê? É o primeiro contato do leitor com a notícia. Através do título, o leitor será atraído a ler aquele conteúdo. Com vistas a despertar a atenção do leitor. Título auxiliar ou linha fina. Funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhe algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Ele não é obrigatório. Geralmente as notícias têm aqui o título, aqui o subtítulo, que é um detalhamento do título e também já um adiantamento do conteúdo. Geralmente é apresentado nas notícias, mas nem sempre é obrigatório. O lead, ou em inglês lead, corresponde geralmente ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza, ou seja, resume os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando e porquê. Então, no lead, geralmente no primeiro parágrafo, mas também a gente pode encontrar elementos do lead no título ou no subtítulo. São as informações mais importantes da notícia, como a gente viu, o que aconteceu, onde, com quem, quando, por quê. O corpo da notícia relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada do que se refere aos acontecimentos mencionados. Então, no corpo da notícia, eu tenho os demais detalhamentos da informação. Lembrando aqui que a notícia, né, ela é um gênero textual que se difere, sim, dos contos e das crônicas, que são textos ficcionais, imaginários. A notícia são fatos reais e, além do mais, tem o compromisso com a verdade. Vamos, então, à leitura de uma notícia. Pesquisadores da UFPR, Universidade Federal do Paraná, criam repelente contra o mosquito da dengue. Teste foi feito com mosquitos estéreis criados em laboratório e que não estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o meio ambiente. Então aqui a notícia, como nós vimos o título, o subtítulo, falando aqui de uma informação super importante, que é o desenvolvimento desse repelente do mosquito contra a dengue. Vamos à primeira atividade referente ao título e à linha fina. Releia o título. Pesquisadores da UFPR criam repelente contra o mosquito da dengue. A quem a notícia é destinada? Você acha que ela tem um público específico? Pensa um pouquinho, reflete que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, a que tipo de público essa notícia é destinada? Vejam lá, a notícia é direcionada a todos os interlocutores, ou seja, os leitores interessados em descobertas da medicina e também aqueles que se importam com a propagação e prevenção da doença. Também na sociedade em geral, que se preocupa, né, com a questão da dengue, notícia super importante. Continuando aqui. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, que é o FPR, criaram um repelente contra mosquito transmissor da dengue. Em uma caixa cheia de mosquitos, o professor Francisco de Assis Marques coloca a mão e nenhum deles se aproxima. Isso porque a mão dele está com o repelente estudado. O teste foi feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. O produto é eficaz contra o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue e a zika, e também contra o Culex, o mosquito comum. Segundo os pesquisadores, a novidade é que esse repelente tem uma base diferente dos produtos disponíveis atualmente no mercado. Releia aqui na segunda atividade. Segundo os pesquisadores, a novidade é que esse repelente tem uma base diferente dos produtos disponíveis atualmente no mercado. Uma das características do gênero notícia é a impessoalidade do jornalista, meio de informação ou do meio de informação. De que forma a impessoalidade fica bem marcada no trecho? Então perceba que a notícia ela não tem ali opinião, ponto de vista, né? Algo pessoal. Impessoalidade porque o foco da notícia é informar o leitor e não passar uma opinião pessoal. Então aqui nesse trecho, dá uma lida aqui. Onde eu consigo perceber que tem a impessoalidade evidente? Pense um pouquinho que eu volto já já comentando aqui com vocês essa questão.
Então, estudantes conseguiram perceber as marcas da impessoalidade? Ao fazer uso do termo segundo o veículo de informação, se abstém da responsabilidade da informação transmitida. Então, como ele está passando uma informação apenas, não se preocupando com a pessoalidade, o foco da notícia é informar o leitor segundo o veículo de comunicação. Então, aqui mostra a impessoalidade, que não tem nenhum ponto de vista, apenas o foco na informação. Continuando a leitura, como funciona? A fêmea do mosquito da dengue consegue perceber o gás carbônico e o ácido lático liberados pelo corpo humano. É assim que ela procura uma pessoa para picar e se alimentar do sangue. Esse novo repelente possui um derivado do ácido lático para bloquear os receptores do mosquito. A pesquisa começou há 3 anos e teve financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Nos testes feitos em laboratório, o repelente apontou uma eficácia de até 10 horas. Ele pode ser formulado com solvente para ser aplicado como spray ou hidratantes como um creme. Conforme os pesquisadores, o novo repelente pode ser produzido a um custo menor do que os já existentes. Ele vai ser um repelente de alta eficiência, de baixa toxicidade, a partir de um produto natural, biodegradável e produzido através de um processo que minimizam os impactos ambientais. Por isso, talvez seja considerado o repelente mais verde do mercado, relatou o professor. Vamos aqui à terceira atividade referente a esse trecho que nós lemos. Releia a declaração do professor. Ele vai ser um repelente de alta eficiência, de baixa toxicidade, a partir de um produto natural, biodegradável e produzido através de um processo que minimizam os impactos ambientais. Por isso, talvez seja considerado o repelente mais verde do mercado. Qual o sentido produzido pela expressão em destaque? Então, o que será que ele quis dizer ali com o repelente mais verde do mercado? Leia esse contexto aqui, pensa um pouquinho que eu volto já já comentando aqui essa expressão com vocês.
Então, estudantes, o que será que ele quis dizer com o repelente mais verde do mercado? A expressão mais verde produz um sentido de ser um produto que se preocupa com a natureza. Então, um produto ecologicamente correto. Além das vantagens de afastar o mosquito da dengue, também se preocupa com a questão do meio ambiente. Quarta atividade. Você considera essa notícia relevante, ou seja, importante para a sociedade? Por quê? Vamos reler novamente o título e a linha fina, o subtítulo dela? Vamos pensar um pouquinho. Pesquisadores da UFPR criam repelente contra mosquito da dengue. Teste feito com mosquitos estéreis, criados em laboratório e que não estão contaminados. Equipe afirma que o produto polui menos o meio ambiente. Vejam através dessas informações aqui. Será que essas informações são importantes, relevantes para a sociedade? Reflete um pouquinho, escreve ali o que você pensa, o que você considera e eu volto já já comentar sobre essa questão com vocês. Então, estudantes, refletir um pouquinho sobre a importância dessa notícia para a sociedade? Claro que é uma resposta pessoal, mas a gente coloca aqui uma sugestão. Espera-se que reconheça o papel da imprensa diante do trabalho das pesquisas científicas e sua importância social. Então, sim, como eu falei já durante a aula, a notícia ela tem um compromisso com a verdade, dos fatos. E claro que uma notícia como essa, né, um repelente contra o mosquito da dengue, que sim, o mosquito ele pode causar ali danos sérios à saúde, pode levar a pessoa à morte. Então, uma notícia como essa, e além de tudo, se preocupa com o meio ambiente, é super importante. Um resultado de uma pesquisa desenvolvida, né, na Universidade Federal do Paraná, no nosso estado. Então, sim, é de extrema relevância e importância social.
E neste vídeo nós lemos e interpretamos uma notícia refletindo sobre suas características. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma expressão e os elementos composicionais da notícia, tais como a manchete, a linha fina, o lead e o corpo do texto. Neste vídeo nós falamos sobre a notícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!